esquecemos seu nome, esquece do marido. Olhos abertos. Tudo bem? Prazer, eu sou Sani, seu nome? Tainá. Ah, qual que era o nome do seu marido? É. Então, casados há bastante tempo já, né? Quanto? 22 anos, é uma vida já, né? E esqueceu. Loucura, né? Eu sou o Sani, prazer, você é a Tainá? Sim. E se ele era o... Bem, não tem a vida, né? Mas o seu nome você troca cada vez que eu perguntar. Cada vez que eu perguntar o seu nome é um nome diferente. Os três olhos abertos? Isso, assim. Agora sim, qual é o nome do seu marido? Kleber. Ah, legal, agora lembro, né? Prazer, eu sou Sani, seu nome? Tainá. Tainá. Isso, agora esquece teu nome qual que era? Ele é o? Kleber. Kleber, eu sou Sani, você, qual que é o seu nome? Patrícia. Patrícia, isso, assim.